o desagrupamento das ações, né? E aí ela pensa, é uma oportunidade, quando na verdade só exato. diluiu aquilo que tinha. Exato, aí acha, agora beleza, tá 20 centavos, não dá pra cair mais. Só que vai agrupar e vai continuar caindo. Se a empresa tá ferrada, tá ruim, a real é essa. Exatamente. E com relação a fundos imobiliários, o que você vê agora com a queda da Selic e quais são os que você mais gosta, mais investe, assim? No geral, eu acredito que os fundos imobiliários, eles ainda vão continuar subindo. A gente ainda, querendo ou não, a gente ainda tem uma taxa Selic bem alta, né? Um patamar bem alto. Mas com a queda da Selic, isso aí tende a aquecer mais o mercado. Então, eu gosto muito mais de fundos imobiliários de tijolo. Eu vejo uma possibilidade de valorização aí de muitos imóveis, né? Os fundos imobiliários que têm pontos estratégicos, que nem fundos de shoppings, galpões logísticos, eles tendem a se beneficiar agora com uma queda mais acentuada da Selic, porque isso aí também aquece o mercado. Então, um exemplo, muita gente tinha comentado comigo, nossa, Lucas, você acha que agora é hora de sair da renda fixa e investir em fundos imobiliários? A verdade é que se a gente olhar o gráfico do IFIX dos últimos 6 meses, a galera já perdeu uma valorização de praticamente 16%. Por quê? Porque o mercado ele se antecipa. Então, eu acredito que a gente ainda tem espaço para os fundos imobiliários subir bastante. Acredito que até o final aí de 2024 ainda tem ótimas oportunidades de valorização. Porém, agora a maioria dos fundos imobiliários já estão ficando caros. Principalmente os fundos imobiliários de tijolo que têm imóveis em localidades estratégicas. Eu acho que o principal é que já subiu, já tá com o PVP acima de 1, vários deles, 1,10. Porém, ele pode ficar mais caro ainda, né? Pode então, ficar mais caro ainda. É exatamente o que você falou, o mercado se antecipa. Então, a partir do momento que o mercado já viu que a inflação está controlada, que uma hora ou outra vão começar a baixar a Selic, ele já se antecipa e começa a subir. Da mesma forma que o mercado, quando ele vê que a economia está dando ruim, a inflação está muito alta, vai ter que subir a taxa de juros, ele já se antecipa também. Então, o investidor que é inteligente não é o cara que fica, não. Beleza, agora a renda fixa vai passar a render menos, então a partir de agora eu vou alocar em outro lugar. Ele já tem que estar com a estratégia dele definida desde o início e ir balanceando de acordo com o que ele já definiu, não com o que está acontecendo. Exato. Se o cara vai esperar a Selic ficar em, sei lá, 9, 8% pra aí sim diversificar, ele vai pegar tudo caro. A real é essa. Vai pegar tudo caro. Ele não vai conseguir acompanhar o mercado, né? Tem muita gente que... Muita gente que tenta, por exemplo, acertar o preço mais barato daquela ação, o preço mais barato daquele fundo imobiliário, é exatamente a pessoa que tenta fazer isso. A hora que a Selic cair aí, eu vou lá e invisto. Cara... Aí a Selic vai estar 8%, aí tem fundo imobiliário pagando yield de 10%. Então, não, agora eu vou pro fundo imobiliário. Aí você vai ver o PVP do fundo imobiliário já tá 1.4, 1.5. Sim, já tá muito esticado. Mas que nem você me perguntou dos fundos que eu gosto. Nessa linha de raciocínio, eu gosto bastante do XPML11, um fundo imobiliário de shoppings. Por quê? Eu já gosto bastante desse fundo por conta da gestão. Mas agora, com a tendência da queda da Selic ser mais expressiva aí nas próximas reuniões do Copom, o mercado em si, o varejo, tende a se beneficiar muito. Então, a gente já tem um estímulo normal para o comércio no final do ano. E uma queda da Selic, uma inflação controlada, e não acontecendo nenhuma catástrofe no mundo, que às vezes pode impedir aí da gente abaixar a taxa de juros, eu vejo os fundos imobiliários de shoppings como uma excelente oportunidade, tanto na valorização das cotas, quanto na distribuição dos rendimentos agora para o final do ano. Um outro fundo que eu gosto também é até um fundo que a galera não conhece muito, não sei se vocês já ouviram falar, o SDIL11. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Então, eu gosto bastante dele, é um fundo logístico que... Qual que é o foco do fundo? Eles focam no last mile, que é ter bons galpões logísticos em pontos estratégicos, né? Estão a menos de 30 quilômetros aí das grandes cidades. Então, quando você pega aí um fundo imobiliário do setor logístico, como esse no caso, ele tem bons imóveis em locais estratégicos. Então, um exemplo, as empresas do varejo, elas vão sempre querer esses imóveis, esses galpões logísticos, porque todo mundo quer o que hoje? Você quer comprar uma água na internet, você quer que chegue amanhã na sua casa. Sim. Você quer que chegue o mais rápido possível. E quanto mais próximo das grandes cidades, das capitais, maior vai ser o aluguel. Tanto que as empresas que focam muito em ter uma entrega muito rápida vão ter que pagar mais caro. Exatamente. Agora, outras empresas que não têm tanto esse foco, elas pegam imóveis que são mais afastados porque não interessa tanto e vão pagar mais barato. Sim. E com certeza você ter imóveis que são em pontos estratégicos e de preferência ainda que não são replicáveis, acaba facilitando bastante, sendo muito bom pro próprio fundo imobiliário. Sim. Esse fundo, o SDIL11, ele trocou o ticker recentemente, se eu não me engano é TRBL11, uma dessas combinações trocou o ticker, mas o foco do fundo é exatamente isso. Ele tem uma concentração ali basicamente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo,
e não tem muitos imóveis, mas são bons imóveis em locais estratégicos. Então eu gosto bastante desse fundo também. E um terceiro fundo aí para complementar para a galera que tá assistindo, eu gosto bastante do KNR11. Não sei se vocês conhecem, muita gente conhece esse fundo, mas é um fundo híbrido. Então, assim, eu em particular, eu gosto mais, sempre gostei mais de fundo de tijolo, por conta dessa parte da valorização dos imóveis, que eu consigo administrar melhor ali o que está acontecendo dentro do fundo, e eu gosto de me basear exatamente nisso, na qualidade dos imóveis, na localização, na vacância, e o KNR11, ele é um fundo híbrido. Então, ao mesmo tempo que ele tem excelentes galpões, ele também tem a parte onde eles constroem os prédios para área comercial. Então, além de ter bons imóveis, galpões logísticos, eles também têm excelentes imóveis para a parte empresarial. Então, eu gosto bastante desse tipo de fundo também, que é um mix ali, a gente consegue diversificar mesmo estando em um fundo imobiliário. Eu gosto bastante de fundo imobiliário, principalmente por essa questão de renda mensal que ele gera. Porém, um ponto que eu não acho interessante para fundo imobiliário é se expor ao risco da ruína. Então, você pega um fundo imobiliário que tem um único imóvel... monoativo E monoinquilino. Monoinquilino, exatamente. Se ele perder esse inquilino, a receita que ele tem vai zerar. Então, pegar um fundo imobiliário que tá mais diversificado em mais estados e com mais imóveis, acho que é interessante. Você já parou pra pensar agora, abrindo aqui pra todo mundo, que se você compra um imóvel pra alugar, uma kitnet, é basicamente ter um fundo imobiliário que é monoativo e monoinquilino? Com certeza acaba sendo isso. Porque no final das contas você tem apenas um imóvel, você tem apenas um inquilino. Sim. Se o inquilino sair, zerou tua renda. Exatamente. E o yield é baixo ainda também. E aí o yield é muito baixo. E aí a galera fala, não, que renda variável, fundo imobiliário, é muito perigoso. Aí se for parar pra pensar de verdade mesmo, eu considero ser mais perigoso comprar um único imóvel pra alugar, sendo toda a tua renda, todo o teu patrimônio, do que diversificar em vários fundos. Exatamente, né? Ainda mais se a vacância for cara. Um exemplo, o primeiro imóvel que eu e o Renan fomos morar juntos, acho que na época eu não sei quanto que tava, mas hoje em dia é 2 milhões de reais. O convênio não, o condomínio. Era quanto? Tava uns 2.700 a gente saiu? Quando a gente saiu era 2.700. Começou em 2.500, a gente saiu em 2.700. E o IPTU era 1.400. E o que acontece? Ela não consegue vender, alugou, ficou muito tempo sem alugar, enquanto não tá alugada, ela tá pagando IPTU e condomínio. Então imagina. E um patrimônio de 2 milhões de reais, dando prejuízo. Imagina, 2 milhões de reais parados, não dá pra vender, não tá alugado. Então é 1.400, 1.500 de IPTU, 2.700 de condomínio que tá saindo do bolso dela com 2 milhões parados. É realmente muito um absurdo mesmo. É verdade. E o que você falou também faz muito sentido. Por exemplo, um fundo imobiliário, você pega aí um fundo grande, tem uma liquidez diária muito grande também. Então, até se você pegar o dinheiro, por exemplo, e colocar lá 1 milhão de reais, você consegue às vezes vender as suas cotas, 2 dias depois o dinheiro já tá na sua conta. Agora, por exemplo, se você tem um único imóvel, um único inquilino, aí você fica sem o inquilino, até você vender aquele imóvel para você conseguir ter liquidez, cara, quanto tempo às vezes vai demorar para você conseguir vender o imóvel? Às vezes o inquilino deixou o imóvel tudo quebrado e você tem que pagar IPTU, você tem que pagar imposto, você tem que pagar reforma. Às vezes sem o inquilino estar lá dentro, você ainda tem um monte de despesa. Agora, em um fundo imobiliário, você tem gestores especialistas ali que estão cuidando para você, né, dos imóveis, do que tá acontecendo. Sim, vai ter uma taxa de administração porque tem o gestor, mas se você for parar pra pensar no imóvel físico, se você aluga por uma imobiliária, tem a taxa de imobiliária, que é altíssima. Exatamente. O primeiro aluguel, normalmente, que acaba sendo padrão, vai todo pra imobiliária, depois, conforme tá alugado, 10% ao mês. Então, se você for comparar com a taxa de um fundo imobiliário, a imobiliária é muito maior. E normalmente o cara que tem um imóvel alugado, ele tem essa renda tributável, ele vai passar dos 4 mil, que vai dar a renda tributável dele em 27,5%. Então o que ele recebe de aluguel já é um yield baixo. Tem que pagar a imobiliária, tem que pagar o primeiro aluguel pra imobiliária, ainda tem que pagar 27,5%, aí é difícil também. Então eu vejo que pra ter renda passiva, fundo imobiliário é muito melhor do que o imóvel comprado a preço de mercado. Agora, se você compra um imóvel de leilão, que aí beleza, dá pra você ter 30%, 40% de desconto. Aí pode ser negócio. E mesmo assim, acho que a galera que compra de leilão é muito mais pra vender depois do que pra alugar. Sim, exatamente. Eu invisto em fundos imobiliários pensando nisso, sabe? Nesse recebimento de aluguel mensalmente. Tanto que, assim, o foco dos fundos imobiliários não é você ganhar na valorização. Quando você consegue pegar aí uma cota mais barato, muito bacana, você consegue ter uma rentabilidade, mas o foco do fundo imobiliário é exatamente esse, é você ter segurança, você ter proteção e você ter previsibilidade de renda, né? Acho que isso daí é o... E no longo prazo a valorização vem por conta da inflação também. Exatamente. Então a inflação bate, os imóveis estão mais caros, os contratos de aluguel são reajustados pelo IPCA, pelo IGPM, então com certeza acaba vindo no longo prazo a valorização.
E o principal que eu vejo também para quem quer comprar fundo de papel é que o gestor ele tá em cima de ver se o CRI, o CRA, quem que tá emitindo, se o cara tem condição de pagar, o que uma pessoa física é complicado, mas uma pessoa que vai comprar CRI, vai comprar CRA, vai comprar esse tipo de dívida, às vezes não tem acesso ao balanço da empresa porque não é listada na bolsa, né, Renan? Aham, então, se expor a partir do fundo imobiliário de papel a esse tipo de dívida é muito melhor, muitas das vezes, porque está muito mais diversificado, tem um gestor que está analisando tudo isso do que simplesmente ir lá na tua corretora e comprar um CRI, comprar um CRA. Sim, é verdade. Eu acho que é um ponto de atenção também pra galera que muita gente entrou recentemente nos fundos imobiliários de papel porque tava pagando um yield muito alto. Sim. E aí muita gente também perdeu muita grana com alguns fundos que tomaram calote. Então você pega aí DEVA 11, HCTR 11, VSLH 11, alguns fundos que são high yield, mas as pessoas nem paravam pra olhar nisso porque pensavam assim, ah não, é um fundo de renda fixa e tudo mais, tá prestando dinheiro. Só que aí você pega a dívida lá, é tipo IPCA mais 9, IPCA mais 8. Então assim, mesmo estando investindo em renda fixa, esses fundos eles já são um pouco mais alavancados, né? Tem um pouco de risco. E se a pessoa não sabe disso, ela acaba correndo risco junto. Tinha até IPCA mais 12. Aí você pensa, por que esse devedor tá pagando IPCA mais 12 em algum lugar? É porque realmente o risco dele não pagar é grande. Exato. Então, enquanto num fundo de tijolo, que acaba sendo muito mais simples, você vai analisar o que no fundo de tijolo? A qualidade dos imóveis, vai olhar a vacância. Em um fundo de papel, você tem que olhar quais são as dívidas, você tem que olhar também quais são as empresas que esse fundo que tá devendo para dessas dívidas. Então, no caso dos fundos high yield, são empresas que, por estarem pagando mais, a chance delas não pagarem, de ter calote, acaba sendo proporcionalmente maior. Para que você vai pagar? Como que você vai receber um IPCA mais 12 se no Tesouro Direto você vai ter IPCA mais 5? É porque a chance dessa empresa não pagar é grande. Exatamente, então tem que tomar cuidado, né? Tudo tem seu risco, mas eu vi uma galera, cara, que tava assim desesperada porque tava olhando só pro yield que alguns fundos imobiliários estavam pagando. Então assim, Selic tava alta, ninguém queria saber dos fundos imobiliários de tijolo. Eu tenho uma playlist aberta lá no YouTube onde eu mostro os meus aportes mensais. Assim, eu acho, se eu não me engano, assisti até um vídeo seus que vocês colocaram uma grana em fundos imobiliários, depois vocês até falaram, nossa, coloquei o dinheiro aqui e o dinheiro já tava caindo, mas agora já tá valorizando de novo. Agora já tá positiva a carteira. A gente comprou antes da última queda que teve grande do IFIX ano passado, né? Aí depois agora voltou a subir, voltou a valorizar, e é o normal da renda variável, Exatamente, mas muita gente tirava sarro e falava assim, cara, você tá aí comprando esses fundos, eu comprava e caía, na tela, assim, eu tava fazendo aporte lá, comprar, bum, caía, você tá perdendo dinheiro, não sei o quê. Aí agora, olha a carteira do canal lá, cara, tá tudo verde, tem fundo lá valorizando, tipo, 24%, 25%, e aí a galera vai olhar agora pra esse tipo de fundo, querendo comprar agora. Aí você vai ver lá o P sobre VP do fundo já tá 1,5, 1,9, então a pessoa volta a comprar caro exatamente porque ela não respeita esse processo. O que mais teve, eu acho, nesse vídeo foi falando assim, pra que você tá comprando essa carteira? Bom trabalho que você tá tendo, se você pode investir na Selic, você vai ganhar mais. Acho que o principal é que o cara quer comparar a renda variável com a renda fixa. E ele só quer comparar o rendimento. Então ele fala, não, que a Selic paga 13,75 agora, e você tá comprando um fundo imobiliário que tá pagando 8% de dividendo, 8 e pouco, 7%. Só que o principal é isso, tem que pensar. Eu tô emprestando dinheiro aqui, a regra é o CDI. Se o CDI cair, vai render menos. E aqui eu tô comprando fundo imobiliário com esses imóveis e ele tá pagando isso, porém eu sei da qualidade dos imóveis, eu sei que eu tô comprando a um preço descontado, então por conta disso eu espero uma valorização e conforme o tempo passa, os aluguéis são reajustados também e o meu dividendo vai subir. No final das contas, é aquilo que a gente já falou, se o cara deixa pra comprar fundo imobiliário quando a Selic já estiver baixa, ele vai estar pagando caro, e aí normalmente o cara que paga caro no fundo imobiliário, quando a Selic volta a subir, ele vende barato pra colocar na renda fixa, ele move todo o dinheiro que ele tem, todo o patrimônio em um bloco, ou vai pra cá ou vai pra lá, não diversifica. É verdade, e eu tô batendo muito em cima dessa tecla com os meus seguidores, principalmente a galera do YouTube, porque eu falei muito de renda fixa, eu falo bastante de renda fixa, mas eu sempre eu deixo o mais claro possível o quê? Que a renda fixa é um investimento que você faz pro curto prazo. Então, mesmo que você, às vezes, você coloca aí um título pré-fixado, você pega um IPCA a mais aí para um vencimento mais longo, querendo ou não, você tem um prazo ali até onde você vai receber. E muitas vezes a pessoa, ela fica ali olhando só a rentabilidade. Então, exemplo, o que mais aconteceu foi as pessoas que começaram a investir nos últimos 2 anos, que elas não tiveram tanto contato com ações e fundos imobiliários. Por quê? Estava baixo. Aí a pessoa, ela pegava o dinheiro e ela colocava tudo na Selic. E aí tava tendo um rendimento interessante. Só que a pessoa nem para pra pensar que daqui, tipo, 1 ano, 2 anos,
aquela taxa de juros ela vai diminuindo, a pessoa vai ganhando menos. E aí a pessoa não estuda, não diversifica, e ela só fica ali com aquele dinheiro na renda fixa. O que acontece? Cada vez mais aquele dinheiro vai rendendo menos, e no longo prazo isso aí vai fazer uma diferença muito grande na rentabilidade no patrimônio. Eu acho que o principal que o cara tem que entender é o seguinte, que não correr risco nenhum. Colocar o seu dinheiro em Já renda é um fixa, risco. emprestar o seu dinheiro já é um risco. Então o camarada que vai lá e compra, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo mesmo de shopping. Ele está exposto à valorização dos imóveis, está exposto também à valorização dos aluguéis. O cara vai lá e compra uma ação de transmissão de energia. O cara tá se expondo a essa empresa que vai reajustar a conta de luz da galera. E a galera vai ter que pagar, não tem como não pagar, então você tá se expondo a algo que, obviamente, tem volatilidade no curto prazo, porém no longo prazo a tendência é que continue subindo e tenha um resultado melhor do que investir na renda fixa apenas. Exatamente, Então, acho que investir é você não olhar somente aquilo que está rendendo mais. É realmente buscar bons fundos imobiliários, boas ações, para você se tornar sócio, porque é isso que está acontecendo. Exatamente. E aí, você fazendo bons negócios, se tornando sócio de bons fundos, boas ações, você vai ter uma valorização muito maior do que o CDI simplesmente no longo prazo. O próprio Barça, ele compra só empresas perenes e ele comprou várias que a centavos, e hoje em dia o yield on cost, ou seja, o dividendo que ele está recebendo comparado com o preço que ele pagou na ação, ele está recebendo mais dividendo do que ele pagou na ação. Sim, é realmente isso mesmo. Se o cara pega e deixa todo mundo na renda fixa, ele não vai ter isso nunca. Com Ele vai certeza. estar corrigindo o poder de compra dele com a inflação e vai ter um pouco de ganho acima. Cara, e o pior, na minha visão, é aquela galera que acaba investindo em renda fixa e correndo risco ao mesmo tempo. Por exemplo, muita gente via lá, por exemplo, a 99Pay, que tava rendendo lá 200%... 220% do Sem CDI. IR, sem IOF. Sem nada, cara. O dinheiro tava ali só com a segurança do próprio aplicativo e tinha gente colocando, tipo, uma quantia de dinheiro lá expressiva pra pessoa e aí o aplicativo tava bloqueando, porque é um bônus que a empresa paga, não é um investimento, né? Você não tá emprestando dinheiro pra um banco, você tá emprestando o dinheiro pro próprio aplicativo. Basicamente a empresa quer mais clientes, então ela tá disposta a pagar mais, muito mais que o mercado para ter esse cliente. Depois ele vai tirar, é óbvio, depois ele vai tirar É isso. o CAC da empresa ali no caso, né? E aí muita gente correndo risco desnecessário, deixando o dinheiro em renda fixa. Então assim, agora a gente vai começar, a gente já está vendo, mas a gente vai começar a ver uma grande parcela das pessoas saindo da renda fixa e indo para renda variável. Então, dentro daquele contexto que a gente falou dos fundos imobiliários, eu acho que tanto a queda da Selic, a inflação melhorando e esse ciclo das pessoas saindo da renda fixa e migrando para renda variável, cara, tem de tudo aí para os fundos imobiliários principalmente valorizarem muito, tanto nesse ano quanto no ano que vem.